Porque o que ela quer é uma visão de mundo que dê desmandos, dê vazão aos desmandos que ela quer levar na vida. Ah, entendi. Então muita gente opta pelo ateísmo porque no ateísmo você faz o que quiser. Não há ninguém a quem prestar contas nessa visão de mundo. Embora falsa, mas dá a falsa sensação de liberdade, quando na realidade a liberdade genuína está no cristianismo. Faça o que tu queres, pois é tudo dentro da lei, né? Não tem essa... Isso. Então você veja que muitas pessoas são adeptas ao ateísmo não por questões intelectuais, mas por questões morais. E tem uma coisa, pastor, por que as pessoas que não acreditam, as pessoas que acham que é uma balela a Bíblia, por que elas se incomodam tanto com as pessoas que acreditam e seguem a Bíblia, já que elas não acreditam e acham que tudo aquilo é uma mentira? Por que então esse desconforto? Por que essa perseguição e esse ódio que as pessoas têm e simplesmente não deixam? Não vejo essa perseguição com alguém que acredita ou gosta ou é fã do Senhor dos Anéis, por exemplo. Mas a Bíblia, porque eu dei esse exemplo porque, assim, para essas pessoas é tão fantasia quanto. Por que não tratar os cristãos como, deixa eles lá? Por que essa zombaria ou essa coisa que você já deve ter sentido de uma pessoa que acredita em Deus, ela é intelectualmente menor do que uma pessoa que não acredita, porque parece que ela precisa de alguma coisa para explicar o inexplicável, né? Primeiramente, há um erro histórico aí muito grande em achar que quem crê em Jesus é intelectualmente inferior a quem não crê. Mas existe isso, você sente isso, né? Existe essa falsa percepção. Você acredita em Deus? Tá, então tá bom. Sabe, como se fosse inferior intelectualmente. Né? Mas historicamente isso não se verifica. As maiores mentes do mundo foram, em sua maioria, teístas, e entre os teístas a maioria era cristã. Se você pegar o maior cientista que já existiu em todos os tempos, que foi Isaac Newton, por exemplo, Newton fez tanto pela ciência que o que ele desenvolveu da física, por exemplo, foi uma maneira impressionante. Ele desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia não dava mais conta da física. Aí ele teve que desenvolver a matemática. Newton era um cientista genial. Agora, poucos sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. É mesmo? Então, eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele escreveu sobre a Bíblia. O que eu estou dizendo é que o que mais ocupou a mente do maior cientista que já existiu sobre a Terra foram as escrituras, e não a ciência. Olha só que interessante isso. As universidades foram criadas como escolas de discípulos cristãos. As maiores e melhores foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, para citar alguns exemplos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, não é? Pois é. A ciência moderna, por exemplo, só aparece em países de matriz cristã. A ciência moderna, de forma relevante, só aparece em países de matriz cristã pelo simples fato de que o cristianismo dá a percepção, pano de fundo filosófico que faz com que a pessoa entenda que pode buscar padrões de inteligência no mundo. Se a ciência quer buscar alguns padrões de inteligência no mundo, é porque ela pressupõe que o mundo foi organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. A inteligibilidade do mundo, que é um pressuposto lógico da ciência que busca padrões de inteligência no mundo, pressupõe um pano de fundo cristão em que o mundo é organizado inteligentemente. Olha só. Por isso que você estudou ciência, você estudou quem? Só pessoas que nasceram em países de matriz cristã, praticamente. Galileu, Newton, Pascal, Einstein. Você já estudou alguma lei de algum japonês, de algum chinês, de algum... Não. Então, porque só apareceu de maneira relevante em países de matriz cristã. Então, o cristianismo, na realidade, é um sistema de educação, Vilela. Aqui, meu filho estuda em escola católica, eu estudei em escola cristã, né, no colegial, e a gente tá por aí espalhado de escolas cristãs, né? Amigo, eu estive no interior do Nordeste fazendo uma palestra e depois nós fomos jantar com algumas pessoas e uma das quais era um porteiro de um estabelecimento e frequentava a igreja. E o porteiro, começando a conversar com ele, tinha um conhecimento profundo de hebraico. Olhe, porteiro é uma profissão muito nobre, mas estatisticamente nós não encontramos muitos porteiros que são bons hebraístas. Graças ao cristianismo, por exemplo, que você tem esse aprofundamento intelectual em todas as áreas.
Muitas pessoas, professor Vilela, aprenderam a ler na Bíblia. É mesmo? Muitas pessoas não sabiam ler e, pela exposição à Bíblia, aprenderam a ler. Pelo esforço em tentar entender aquele livro, aprenderam a ler. Alfabetizadas. Né? As escolas bíblicas dominicais foram criadas para ensinar as pessoas a ler. Então, o cristianismo é, por excelência, um sistema de aprimoramento intelectual. Os maiores cientistas, repito, eram cristãos em sua maioria. Falado isso, eu acho que a gente podia começar... que bom que você citou a Bíblia, porque como é tema do programa de hoje, a gente explicar como a Bíblia, de uma maneira mais simples, como a Bíblia foi formada, por que alguns livros entraram, outros não, por que a Bíblia católica tem mais livros que a protestante, e por que existem livros apócrifos. É muita coisa? Não, podemos falar. Primeiro, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o mesmo texto que nós temos dos judeus. Pentateuco. O Pentateuco é, para o judeu, a Torá. Tá. E a Torá é apenas a primeira parte do texto judaico. O texto judaico se chama Tanar. Tanar, que tem 3 grandes partes. A primeira é Torá, a segunda é Nevi'im e a terceira é Ketuvim. No ano 90 depois de Cristo, houve o Concílio de Jâmnia, que fechou esses textos como sagrados, como canônicos para os judeus. O Antigo Testamento é esse mesmo texto do Concílio de Jâmnia que virou o Antigo Testamento. Então, nós temos os 24 livros judaicos que se transformaram em 39 livros do Antigo Testamento. Como é que 24 livros se transformam em 39? Porque eles são mais bem divididos nos 39 livros do Antigo Testamento. Sim. Então, o Antigo Testamento nosso é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia. A Igreja Católica tem 10 textos a mais, que dão 7 livros a mais a esse conjunto de textos e mais acréscimos a Esther e Daniel. Ah, tem versículos a mais? Tem 7 livros a mais e mais acréscimos ao livro de Esther e Daniel. São 10 textos a mais. Mas assim, a Bíblia do Antigo Testamento, que é fechada no Concílio de Jâmnia, que é a Bíblia evangélica... É igual? Está contida na Bíblia Católica. A Bíblia Católica é esse Antigo Testamento mais 10 textos. Esses 10 textos... Vou dar um exemplo. Eclesiásticos dá 7 livros a mais e acréscimo a Esther e Daniel. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi gradativamente sendo reconhecido pela comunidade como inspirado. E alguns concílios mesmos reconheceram o que a comunidade já havia reconhecido. Então se formou o Novo Testamento. Então nós temos na Bíblia 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo, formados e construídos em um período de 1500 séculos. O que é impressionante, Vilela, é que eles foram escritos por cerca de 40 autores. Dos 40, 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 escreveram os 27 no Novo. Em 1500 anos, meu querido. Nossa. Eu escrevo um livro meu sozinho. Quando eu olho para o livro, às vezes encontro dificuldades e contradições que precisam ser melhoradas. E imagine você analisar um texto que é escrito, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, num período de 1500 séculos, por cerca de 40 autores, e você não vê nenhuma contradição. Há contradições aparentes, dificuldades para as quais há respostas. Isso é por si só algo impressionante. Então, a Bíblia é um documento único e, devo dizer mais, escrito por autores dos mais diversos repertórios, das mais diversas origens. Houve livros escritos por reis, como é Davi, Salomão, livros escritos por filósofos, como é Paulo. Paulo era uma pessoa de uma grande capacidade intelectual. Paulo estudou aos pés de Gamaliel e ele, Gamaliel, era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Você tem livros escritos por pescadores, livros escritos em estilos literários totalmente diferentes. Você pegar, por exemplo, o livro de Atos, professor Vilela, que foi escrito por Lucas, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento em quantidade de texto. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. O livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Então nós estamos falando de um documento único, incomparável. O livro de Atos é essencial para o entendimento da Ásia Menor. É um livro de história profundo. É o livro, inclusive, que fala do nascimento da igreja. A igreja nasce em Atos 2, em Pentecostes.
a igreja cristã. Então, aquele documento é um documento incomparável. Eu digo mais, o Antigo Testamento ele é muito resguardado porque o judeu é o povo do livro. Então, o judeu ele resguardou o texto, porque a unidade do judeu se dá pelo texto. Não havia Israel, né? Israel foi fundado em 1948. Recente pra caramba. Recente, né? Inclusive com a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha. Não foi? Que o voto de Minerva foi dele, né? Então, veja